Olá pessoal, aqui é o psicólogo Célio Chaves. Criança agressiva é normal? Do jeito que está ali meu filho, num comportamento assim agressivo, batendo o pé, quebrando as coisas, ameaçando, né? Colocando assim um desafiador, é normal? Vamos entender uma coisa muito importante hoje. Claro que tem muitos fatores para avaliar, mas vamos entender uma coisa básica para depois chegar no atípico, no anormal, na onde que perdeu já o controle da situação. No normal, toda criança, a criança da primeira idade, toda criança nasce, todo ser humano nasce com duas coisas importantes: distinto amoroso e distinto agressivo. Ué, eu já tenho essa disposição de nascer agressivo. O agressivo é para uma defesa. O amoroso é para o sistema de relaxar, sistema de recompensa, de vínculo, de ganhar três coisas importantes aí: segurança, confiança e cuidado. Então, a criança já nasce naturalmente com amoroso e com agressivo. Amoroso e agressivo. O amoroso e o agressivo, eles fazem parte de uma medida, de uma constância, de um movimento, como eu lido na infância com a minha família, como é esse comportamento, essa família que tem esse vínculo, que tem essa estrutura, essa base emocional, essa base psicossocial da criança, né? Uma base que dá essa estrutura de segurança, cuidado e conforto. Chama afeto. Então, quanto mais a gente ter essa estrutura, numa normalidade, numa medida de afeto, você consegue transmitir melhor essa resposta da criança. Quando ela precisa ser amorosa, ela vai ser. Quando ela precisa ser reativo na emoção da raiva, uma defesa, ela vai ser também. Imagina se ela não fosse reativo para um estranho, né? Que às vezes fez uma gracinha ali com ela ou com ele, com essa criança, e até o ponto de prejudicar. Então é uma defesa. A gente chama isso de um afeto, que inclui muitas coisas ligadas à base do vínculo. Então a medida do afeto familiar na primeira infância e na construção psicossocial, por exemplo, na escola, ajuda, é fundamental para construir essa constância. Quando é para ser amoroso, é para ser amoroso. Quando é para ser agressivo, é para ser agressivo. Aonde está o problema? Que quando é para ser amoroso, não é amoroso, é agressivo. Ou talvez daquilo que posso responder com uma agressividade ou uma raiva, extrapola, é exagerado demais. E não é adaptativo, é frustrante. Aí a mãe fica cansada e pergunta e fica na dúvida. Gente, mas isso é normal com meu filho de 3 anos, por exemplo, de 4 anos, de 5 anos, que está tendo esse tipo de comportamento? Exagero já não é normal. Alguma coisa dentro desse processo, é claro que tem multifatores. Tem um fator de desenvolvimento, tem um fator emocional, tem um fator social, tem um fator relacional, por exemplo, pais separados, um pai que é ausente, uma mãe que é sobrecarregada. Agora, eu quero te dar uma dica. Mesmo que tenha muitos fatores adversos, uma complexidade de fatores, você reconhece que seu filho precisa de ajuda. Então, a primeira coisa é ser honesto com você mesmo, ao ponto que você dá conta até ali, até naquele limite, até naquela situação. Quer ver uma coisa interessante? Não é no agressivo que a gente disciplina, é no amoroso. Através da disciplina, quando você está no amoroso com essa criança, você elimina ou diminui, vamos dizer assim, né,
A disciplina diminui, o processo disciplinar diminui a agressividade. Porque a criança vai entender ao limite da onde que ela possa usufruir ou não usufruir daquele, por exemplo, brinquedo ou situação que que a criança estava tendo. Então é muito importante que eu vou falar, e é uma dica muito importante. Dentro desse aspecto do amoroso, do agressivo, trabalhar o afeto, só que é difícil. Ô doutor, minha vida é corrida, eu faço isso, faço aquilo, eu não tenho tempo para quase nada. Né? Muitas vezes eu deixo já meu filho já ficar de manhã e à tarde, porque eu já não tenho esse tempo todo, ou meu filho já está comigo no trabalho, enfim. A palavra é tempo. O tempo vai definir como que está o afetivo da criança, e aí à medida que você vai colocando constância no amoroso e no agressivo. Então a dica prática é tempo. Precisamos dar mais prioridade às nossas relações e menos nas coisas. Dar mais prioridade, ser honesto até aquilo que eu não estou dando conta no momento, ou estou dando conta, mas ser honesto. Primeira coisa, ser honesto comigo mesmo. E entender que em primeiro lugar são pessoas, depois são coisas. Tempo é fundamental para o afeto. Não existe trabalho de afeto sem presença. Afeto por ligar por videochamada, afeto por telefone, afeto que vai mandar uma carta, afeto que vai dizer que vai e não vai, afeto que vai interligar você com os processos tecnológicos, não é afeto. Afeto é toque, afeto é presença, afeto é olhar nos olhos, afeto é quando eu me amava, agora eu sei o que é amor, eu posso distribuir o amoroso. Eu sei que tem muitos fatores, como por exemplo a minha construção de vida, histórico de vida, repertório, desenvolvimento, questões emocionais, traumas que já aconteceram na minha infância, que aí eu tenho dificuldade de lidar isso para frente. Mas as nossas projeções são muito importantes. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito claro sobre uma vida adulta, uma vida adolescente e que passou por um amoroso, um agressivo que não foi um movimento legal. Quer ver uma coisa interessante? Começa já a organizar a disciplina de a criança ajudar no processo familiar. Dependendo da idade de 3 até 5 anos, já começa a organizar para arrumar a caixinha de brinquedo. Quando chega na adolescência, a gente fica brigando para arrumar quarto. Mas é porque esse processo lá atrás, afeto, tempo, prioridade, para estimular o amoroso e a disciplina, para ter menos reativo, para ter menos bate-boca, para ter menos conflito. Poderia ter feito mais constante, ter feito mais de uma forma de um movimento que poderia ter trazido uma construção melhor. A pessoa arruma o quarto entendendo que é um processo importante para casa. Homens adultos têm dificuldade de arrumar casa, é porque teve dificuldade de arrumar quarto, é porque teve dificuldade de arrumar a caixinha de brinquedo. Uma coisa vai levando a outra. Não é uma regra, é um processo. O ser humano é um processo, sempre uma construção. Fica a dica: dar prioridade, o seu tempo a pessoas, principalmente nas pessoas que você ama, que é seu filho, que é seu esposo, enfim, o idoso, mas são as pessoas que estão ali junto com você, que você pode contar. Nesse pilar de segurança, confiança e cuidado. Estimulando o amoroso com a disciplina, diminuindo o reativo, o agressivo, aquele que confronta toda hora. Um abraço, pessoal. Tenham um ótimo dia. Até os outros vídeos aí para ajudar vocês, tá bom? Espero que essas dicas possam ajudar vocês aí como família, como organizar
dentro de uma casa e estimular. Se vocês não estiverem dando conta, alguma situação mais apertada, procura ajuda profissional, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.